Ô, mano, chegando mensagem aí, quero saber também a opinião da galera aqui na nossa hashtag FS Rádio Brasil. Daqui a pouquinho você traz a galera participando. Quero ouvir também o Flavinho e o Abel Neto sobre esse tema aí. Começa por você, Flavinho, na sequência o Abel. Sobre a questão da qualidade dos técnicos brasileiros. É claro que há bons, claro que há ruins. Agora, é claro que eles não têm destaque no mundo. Né? Os técnicos brasileiros não têm um destaque no primeiro mundo do futebol. Na maior parte das vezes em que a gente viu técnico brasileiro trabalhando no exterior, estava trabalhando no terceiro mundo do futebol. Ou estava ensinando os japoneses a chutar a bola, ou estava ensinando árabe a chutar a bola, ou chinês, né? Olha, isso aqui, bola redonda, gol, chuta, entendeu? E não funciona. Isso não funciona no primeiro mundo, na Europa, né? Então, na Europa, a gente tem destaque para treinadores de outras nacionalidades. E também em grandes seleções do mundo inteiro, em seleções, às vezes algumas menores até, mas que estão sempre chegando em Copa do Mundo, a gente tem destaque de treinadores de várias nacionalidades, mas brasileiros quase nunca. Há raríssimas exceções de técnicos brasileiros que deram certo no primeiro mundo do futebol. Tem o problema da língua, que é sério, né? O brasileiro não estuda, então não fala inglês, não fala italiano, não fala francês, não fala alemão, e pode trabalhar onde? Em Portugal. Ou vai trabalhar no Catar, né, com um intérprete, com um cara que vai dizer para os jogadores o que o técnico está dizendo, e você nem sabe direito se a tradução está correta, né? O mesmo vale para o Japão, o mesmo vale para a China. Então, os técnicos brasileiros não têm uma grande reputação. Isso é fato, como a gente gosta de dizer aqui no Fox Sports Rádio, é fato. Onde deu certo alguma coisa foi em Portugal, com alguns nomes como o Felipão, o maior deles, que com a seleção de Portugal fez um grande trabalho. Aí a gente teve lá Paulo Autuori, Abel, o Carlos Alberto Silva, o René Simões, enfim, vários técnicos passaram. Otto Glória é um dos mais bem-sucedidos nos anos 60, porque o Otto Glória, além de dirigir os times de Portugal e ganhar muitos campeonatos lá, foi dirigir o Olympique de Marseille, foi dirigir o Atlético de Madrid, né? Foi dirigir a seleção de Portugal em Copa do Mundo. Mas a gente pensa, né, Sormani? A gente pensa em casos, assim, com essa mão aqui a gente conta, né? Então, a maior prova de que técnico brasileiro não tem uma grande reputação, a gente pode encontrar, inclusive, em clubes brasileiros. O Inter, que foi contratar um argentino, o Santos, que foi buscar um português, o Flamengo, que foi buscar um português, o Atlético, que foi buscar um argentino, e o Flamengo, que já especula, isso eu vejo pelos torcedores do Flamengo em redes sociais, que já, não é que especula, que já os flamenguistas que pensam no substituto para o Jorge Jesus. E olha, essa semana como a coisa esquentou, Calheiros, eu não vi nenhum torcedor do Flamengo, citar um técnico brasileiro para uma eventual substituição do Jorge Jesus. Nenhum, juro. E olha que tem torcedor do Flamengo que me escreve. A maioria me escreve para me xingar, mas aí eu fico vendo, fico acompanhando e tudo mais. Galhardo, Martínez, Mourinho, ninguém falou em técnico brasileiro. Isso, Sormani, exatamente. Vocês devem ter tido contato com muitos flamenguistas também nos últimos dias, e acho que todo mundo concorda. Não se fala em técnico brasileiro. Então é isso, Calheiros. É um pouco do que o Mano falou, um pouco do que o Sormani falou agora há pouco. Os técnicos brasileiros não têm uma grande reputação, estão em baixa. É verdade, eu concordo com você, Flavinho. E até, Abel, nesse processo nosso, né? Porque eu confesso que pelo menos, eu fico na expectativa, por exemplo, de ver um brasileiro brilhando ao ponto de chamar a atenção e abrir um mercado na Europa para eles. Né? A gente vê trabalhos excelentes de técnicos brasileiros, o Renato no Grêmio, o próprio Thiago Nunes no Atlético Paranaense fez um ótimo trabalho, mas até em cima dessa expectativa, alguns nomes que a gente começou a apostar como técnicos da nova geração,
treinadores que ainda precisam amadurecer, precisam evoluir, precisam ganhar lastro. Maurício Barbieri, né? O próprio Jair Ventura, que surgiu muito bem no Botafogo, teve oportunidades no Santos, no Corinthians e hoje está desempregado. Quer dizer, não estou dizendo que eles não tenham potencial, muito pelo contrário, eu acho que eles têm potencial, mas o processo é mais lento do que a gente não sei se a gente imagina, não é isso, mas que a gente espera. Né? Porque, de minha parte, há uma expectativa de ver um trabalho com essa excelência que a gente está vendo no Flamengo, dirigido por um técnico brasileiro, Abel. É uma questão muito complexa. Primeiro, não há dúvida de que o momento dos técnicos brasileiros não é bom. Já foi muito melhor, né? Já tivemos, por exemplo, o Felipão chegando em semifinal de Copa do Mundo, dirigindo a seleção portuguesa, ou chegando em final de Eurocopa. Tivemos o Vanderlei Luxemburgo dirigindo o Real Madrid, mas foram momentos aí pontuais, não é o que tem acontecido aí nos últimos anos ou nas últimas décadas. Teve momento dos técnicos brasileiros, como o Flavinho citou, muitos trabalhando realmente no Oriente Médio, desde Zagallo, Parreira e vários técnicos, mas eles não conseguiram se estabilizar no futebol europeu, como a gente vê vários argentinos, por exemplo. Agora, tem várias questões. Uma delas é a questão da língua, foi bem lembrada aí, que dificulta muito, e ela requer. Travou o sinal do Abel aí, né? Vamos restabelecer. Abel, tá ok aí, Abel? Vamos restabelecer o contato aí? Testa aí, Abel. Travou um pouquinho quando você estava no raciocínio. Retoma aí, Abel. Opa, estão me ouvindo? Eu acho que a gente vai... Agora sim, Abel. Conclua aí, Abel. Fica à vontade. Então vamos lá, vou tentar pegar o fio da meada aqui. Mas você chegou a citar alguns treinadores, e eu me lembro de bons trabalhos com bom futebol. Por exemplo, o Cuca, mesmo antes de ganhar a Libertadores com o Atlético Mineiro, ele fez excelente trabalho no Botafogo, apresentando bom futebol. Ele fez bom trabalho no Goiás, ele fez bom trabalho no São Paulo, inclusive começando aquele time do São Paulo, a formação do time do São Paulo, que foi campeão de tudo, foi com o Cuca. Mas quando o Cuca fez esses bons trabalhos, ele teve tempo para trabalhar. O Vanderlei Luxemburgo marcou época em várias equipes, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no Cruzeiro de 2003. Né? Então a gente teve, e nós temos bons técnicos. E da atual safra, você citou aí o Thiago Nunes, o Rogério Ceni, na minha opinião, é um técnico que tem muito futuro, é promissor e está conseguindo resultados porque tem tido tempo para trabalhar no Fortaleza. Esse aspecto, tempo de trabalho, é um dos maiores problemas que a gente tem aqui no Brasil e que dificulta também, é um dos detalhes que atrapalha os técnicos brasileiros. Quando o cara começa a tentar fazer um bom trabalho, perde duas, é mandado embora. Ou então, ele começa a formar um time, termina a temporada, vem lá os grandes da Europa, ou do Japão, ou da Arábia, leva metade do time, ele tem que começar a reformular uma outra equipe. Então tem vários aspectos que dificultam o trabalho do técnico brasileiro. Mas, por outro lado, eu acho que ele tem que sair da zona do conforto. E a chegada e o bom trabalho de nomes como o Sampaoli, como o Jorge Jesus, o próprio Cudê, que chegou agora e pode também mexer com esse mercado, tudo isso faz com que a galera saia da zona de conforto. Agora, os clubes, as gestões, têm que ajudar. Porque não dá para o cara perder 2, 3 jogos e é mandado embora. Ou então, não foi campeão, o trabalho não é bom. Alguém me diz, por exemplo, eu gostaria de ouvir vocês, o trabalho do Odair Hellmann no Internacional não foi bom? Ele não ganhou nenhum título. Para mim foi excelente. Para mim foi excelente. Ele pegou o Internacional pós-rebaixamento, ele levou o Internacional de volta à Libertadores da América, levou o Internacional a uma final de Copa do Brasil, foi eliminado pelo Flamengo num confronto que foi pau a pau, né? Por exemplo, o Grêmio, ali no segundo jogo, acabou sendo goleado. O Internacional, os 2 jogos ali, o Flamengo mereceu passar, mas o Inter fez uma grande Libertadores. Então, só que o Odair Hellmann no Inter, ele teve tempo para trabalhar, para reformular o time. Então, nós temos bons valores no Brasil, mas eles precisam de tempo, de paciência, porque senão ninguém vai para frente.
Esse é o detalhe. Eu concordo com o Sormani, concordo com o Abel também. Eu acho que o Odairel fez um ótimo trabalho no Internacional. O Mano Menezes, vamos voltar aqui no tempo um pouquinho. Mano Menezes tira o Grêmio de uma Série B em 2005, 2 anos depois ele disputa a final da Libertadores. Né? Quer dizer, a gente tem exemplos de bons trabalhos de técnicos brasileiros. O Abel citou o Cuca, só que essa é a questão. A gente está falando na evolução dos técnicos brasileiros, na atualização dos técnicos brasileiros. E a gente está falando de trabalhos do Cuca, São Paulo, de 15 anos atrás. Botafogo, de 13 anos atrás. É o hoje. Eu acabei de citar, Sormani, o Thiago Nunes, que até o ano passado, fazia um excepcional trabalho no Atlético Paranaense e não conseguiu ainda se firmar no Corinthians. Quer dizer, eu acho que está faltando atualização. Eu não sei se vocês enxergam dessa forma. Eu concordo com você, Calheiros. Eu concordo com você. E a grande modificação no futebol hoje em dia se dá na parte ofensiva. Porque defensivamente, quando você não tem a posse de bola, não tem muito segredo. É você fazer aquela marcação alta, ou você volta e se compacta seu time, você faz 2 linhas, uma de 4, uma de 5, ou uma de 5, uma de 4, deixando só um jogador para escapar ali na frente para o contra-ataque. Defensivamente falando, eu acho que os nossos times, o grande problema deles não é nem o posicionamento de jogadores, é mais a compactação do time. Há espaços generosos entre setores. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, tem que se preocupar com isso. O meio-campo e a defesa, há espaço que poderia ser diminuído para o adversário não trabalhar ali. Agora, o grande segredo do futebol hoje em dia, por que o Jorge Jesus é cantado em prosa e verso? Por que o Renato Gaúcho também é? Por que o Sampaoli? Porque esses técnicos conseguem fazer o time deles jogar um futebol vistoso ofensivamente falando. Esse é o grande desafio dos treinadores no mundo inteiro. Você encontrar maneiras de quebrar essas linhas. Encontrar jeito de descompactar o time adversário. Desequilibrar a defesa adversária. Esse é o grande segredo. Então os técnicos brasileiros, eles trabalham muito a parte defensiva. Mas essa é uma parte do jogo. E não é difícil você fazer isso. O mais difícil, o desafiador, é você encontrar um jeito de desequilibrar a defesa adversária. Os times se compactam muito bem. A gente está vendo isso, inclusive, no futebol brasileiro. O Rogério Ceni, quando começou no São Paulo, ele estava com essa preocupação. Lembra dele? O futebol do São Paulo era vistoso, era bonito. Ele está fazendo isso no Fortaleza. Então, esse é o desafio hoje em dia. E espero que as pessoas olhem o trabalho do Jorge Jesus, do Jorge Sampaoli e do Renato com essa visão. Escuta, o que eles fazem quando eles têm a posse de bola. Aí é que eu gosto de olhar. Eu fico olhando, muitas vezes eu estou olhando e fico vendo, eu não estou nem olhando onde está a bola. Eu estou olhando do outro lado, do lado oposto, para ver a movimentação, para ver a opção que esse time pode dar para quem tem a posse de bola. No basquete eu faço muito isso também. Você não fica olhando só o cara que tem a bola. Você tem que olhar a movimentação de quem não a tem. Para ver se eles conseguem desequilibrar a defesa adversária e, consequentemente, encontrar os espaços para ir lá e machucar o oponente. Então, eu acho que é isso que nós temos que pensar. O sistema pode ser o 4-3-3, o 4-2-3-1, o 4-4-2, porque depois, quando você não tem a posse da bola, você volta e se compacta em linhas. Você entendeu? Agora, é claro que esse sistema, quando você tem a posse de bola, você tem que estar atento a ele. 2 volantes para quê? Eles saem para o jogo? Os 2 saem ou os 2 marcam? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser discutido. E isso o Jorge Jesus está propondo. Isso o Sampaoli está propondo. E isso o Renato também vinha propondo há algum tempo. Mas, Renato, volta lá para o Rio Grande do Sul, velho. Para com esse negócio de ir para a praia. Tá todo mundo trabalhando, treinando. A gente gosta tanto de você, velho. Vai para lá. Vai trabalhar. O Grêmio precisa de você. Vai para Criciúma. Agora vai Criciúma. O Grêmio vai finalizar